Oi, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Hoje, como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos falar sobre o Teorema de Stirling. Vamos introduzir a questão da pressão hidráulica e as suas unidades. Tá? Deixa eu ia configurar alguma coisa aqui. Ah, tá, o layout que achei. Então, vamos lá. Então, nesse conteúdo, é um conteúdo que a gente introduziu na última aula, a questão de pressão, na verdade. E nós estudamos que pressão ela é definida como sendo a quantidade de força sobre uma determinada área, tá? Força tem que ser dada em Newton e a área tem que ser dada em metros quadrados. Caso seja necessário, você tem que fazer uma conversão aí para poder trabalhar melhor com essas unidades. Esse foi o nosso conteúdo que a gente havia estudado. Agora, para essa aula, a gente vai associar este conteúdo com alguns outros que, nesse caso, a gente vai relacionar pressão com densidade e profundidade em líquidos. Como o tema já sugere, nós vamos estar trabalhando com hidroestática. Isso significa dizer que existe uma relação entre a pressão e algum líquido. Nesse caso, a gente vai estudar primeiramente a água, tá? Então, nessa figura, como vocês podem ver aqui, a gente tem um determinado líquido com uma determinada densidade. Deixa eu silenciar só meu WhatsApp aqui. Não sei se vocês escutam o barulhinho, mas estou silenciando aí. Ok? Então, essa figura mostra um determinado líquido com uma densidade D. Ele não fala para a gente qual é a densidade, também não importa, que isso aqui é só uma relação algébrica para a gente poder entender a fórmula daqui a pouco. Oi, Pedro. Vou colocar meu aparelho celular para carregar, senão perco o WhatsApp do computador que eu estou usando. Okay. Por causa que se descarrega, não tem como conectar. Ok. Bom, então, eu já volto. Vou pôr na caba, já volto. Ó, então a gente tem um líquido com uma determinada densidade, tá? Ele fala que a sua superfície livre, essa parte de cima, está em contato com a atmosfera, então ele vai ter a pressão atmosférica vai estar incidindo sobre ele. Temos a intensidade do campo gravitacional, que é igual a G, que ele não coloca 10, né? Ele coloca G. As profundidades A, B e C, eles estão indicando pela letra H. Tá? Então, de forma resumida, é o seguinte, nós temos 3 corpos submetidos à pressão dentro de um determinado líquido e eles se encontram a uma determinada profundidade que é indicada pela letra H. Tá? HA é a profundidade do A, HB e HC são as profundidades dos corpos B e C. Aí chamou de H a diferença entre a profundidade de A com a diferença de profundidade de B. Então, ele chamou essa diferença de HHB. Se nós usarmos aí o teorema de Stirling, a relação entre as pressões, nós vamos ter essas afirmações aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui o print. E aí nós podemos concluir essas relações aqui, tá? Então... Então, segundo o teorema de Stirling, as pressões nos pontos A, B e C, interiores aos líquidos, estão relacionadas dessa maneira. Primeiro, a pressão de B e a pressão de C são iguais. Isto por quê? Porque se nós temos corpos submetidos, né, dentro de um líquido, dentro da água ou de outro líquido, se eles estão na mesma profundidade, eles terão, então, eles são submetidos à mesma pressão. É isso que o teorema de Stirling vai explicar para a gente, tá? Então, corpos que estão à mesma profundidade serão submetidos à mesma pressão. Então, imagine o seguinte, está numa piscina, se você mergulha 1,5 metro e o seu amigo 1,5 metro, vocês dois estão submetidos à mesma pressão. Agora, se você mergulha 1,5 metro, seu amigo 1 metro, você está submetido a uma pressão maior do que do seu amigo, tá? Então, quanto mais profundo, maior vai ser a pressão aplicada, tá? Individualmente, nós podemos indicar a pressão com essa fórmula aqui, ó.
pressão de um determinado corpo é a pressão atmosférica, tá? Mais a densidade do líquido vezes a gravidade, deixa eu colocar aqui, gravidade, vezes a profundidade que a gente está indicando pela letra H, geralmente é usado para altura, tá? Mas é de profundidade, tá bom? Então nós temos aqui, ó, as relações métricas da densidade em relação à pressão, gravidade e profundidade. Isso aqui vale para qualquer corpo, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, o de A e o de B. Se nós quisermos relacionar as pressões de A e B, a gente pode usar o quê? Ó? Uma e substituir na outra. Se a gente fizer isso, tá? Essa substituição, nós vamos perceber que existe essa diferença entre os dois, tá? Outro detalhe importante, ó, o termo DGH é denominado pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática é somente essa parte aqui, ó, o DGH. Então, a densidade, gravidade e profundidade de um determinado corpo é chamada de pressão hidrostática, tá? Já já a gente vai fazer exemplos desse conteúdo para a gente entender melhor. Olha só, pessoal, nesse caso que a gente está estudando, nós vamos ter essas unidades de medidas aqui, ó. Então, aqui nós temos que a pressão de... Nesse caso, as pressões e os desníveis, né, que seriam as profundidades, são medidos em função das alturas das colunas de um mesmo líquido. Nós chamamos, por exemplo, de MCA, metros de colunas de água, ou milímetros de mercúrio, tá? Que seria basicamente o quanto de mercúrio vai subir numa determinada... em um determinado recipiente quando você desloca a quantidade de água necessária. Ou seja, vai ter o empuxo, vai ter o peso do seu corpo, ou do corpo do objeto de estudo, e vai deslocar a água, tá? Observações. A pressão hidrostática em um ponto de um líquido em equilíbrio não depende do quão grande é esse local onde você está com o líquido, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui uma piscina ao nível do mar, tá? Você fez lá uma piscina na sua casa ao nível do mar. Essa piscina, vamos supor que ela tem 2 metros de profundidade. A pressão aqui no fundo da piscina é a mesma pressão de que se você estiver lá no mar, tá no oceano, e se você estiver afundado em 2 metros de profundidade, essa pressão aqui vai ser igual tanto aqui quanto aqui. Então, não importa a extensão do local que contém o líquido que o corpo está submerso. O que importa é a profundidade e a densidade da água, do líquido, né, em questão que está sendo estudado, tá? Onde qual o corpo está sendo colocado. Vamos supor, se a densidade da água da piscina for menor do que a do mar, então a pressão desse carinha aqui, mesmo que seja na profundidade, vai ser menor. Mas isso aí, geralmente, a gente não considera com tantas peculiaridades, a questão não é deixar as coisas difíceis, né? Deixar as coisas um pouco mais tranquilas. Outro detalhe, no sistema internacional a pressão é dado por Newton, Newton por metro quadrado, ou então Pascal. E outras unidades importantes uma atmosfera, que vale 10 a quinta Pascal, milímetros não, metros de colunas de água, e aqui milímetros de mercúrio, tá? Vamos fazer os exercícios para a gente entender melhor esse conteúdo, tá? Eu vou pegar outras questões que não estão na apostila. Essas apostilas eu vou deixar hoje para vocês resolverem. Eu vou pegar aqui questões da internet para a gente ver como que calcula a pressão.
Bom, olha só o primeiro exemplo que a gente vai fazer. Então vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é um exemplo do Enem. E ele fala o seguinte para a gente, ó, o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectado a ducha, tá? Então aqui nós temos a caixa d'água, a água vai descer aqui e aí vai jorrar a pressão, tá? Então é o seguinte, ó, o valor da pressão da caixa d'água, da água na ducha está associado a qual das alturas, né? Então, qual dessas alturas aqui vai ser a altura boa para ser instalado a pressão da água? E aí, pessoal? Nesse caso aqui, a gente vai analisar o seguinte, tá? A alternativa correta aqui vai ser a letra C, e eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, se você utiliza, por exemplo, o A, você vai ter uma pressão menor, tá? Porque ele está abaixo do ponto mais baixo da água. Você tem que calcular a pressão a partir do ponto mais alto, porém, não vai ser o H5, por quê? Porque se você calcular o H5, ele vai levar em consideração que a ducha vai estar sendo usada aqui embaixo, ou seja, quase que no nível do piso, né? E na verdade a água vai sair por aqui. Então a pressão adequada tem que ser calculada a partir do ponto mais alto aqui da água, tá? Até o ponto mais baixo em que a água vai ser jorrada, tá? Então, se esse aqui é o nível da ducha, ele tem que ser calculado aqui. Se você calcular o H1, ou H2, ou H4, ou H5, o seu cálculo ele não vai estar correto, pode estar correto matematicamente, mas para a estrutura da ducha funcionar, ele tem que ser no H3, porque você vai levar em consideração o ponto onde a ducha vai estar colocada. Por exemplo, você tem uma determinada altura, vamos pensar aqui, ó. Pensar aqui mesmo, né? A determinada altura aqui, ó. Você tem que estar aqui. Se você calcula para a água ser jorrada aqui embaixo, você está dando um pouco mais de profundidade, ou seja, teoricamente vai pegar mais pressão. Então, tem que ser de acordo com a altura especificada que você, no final das contas, vai acabar utilizando, tá? Então, esse é um cuidado que tem que ser feito nessa questão para levar em consideração o valor correto, tá? Alguma dúvida, pessoal? Porque lembre-se, pressão é a pressão atmosférica mais densidade, gravidade e altura. Ou seja, para esse carinha aqui, a pressão atmosférica a gente já sabe, vale 1, a densidade da água vale 1, ou melhor, 1000, né? 1000 kg por metro cúbico, a gravidade 10, ou seja, a única variável é a altura para esse estudo aqui. Então, por isso que é a altura que tem que ser levada em consideração. Um segundo exemplo aqui que nós vamos fazer, para vocês. Esse segundo exemplo aqui diz assim, a diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar ao inspirar é em torno desse valorzinho aqui, ó. 0,1 vezes 10 a quinta Pascal ou 0,1 atm. Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel, o respirador, o mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele vai mergulhando mais fundo, tá? Considerando a densidade da água sendo 10 ao cubo, né, ou seja, 1000 kg por metro, igual eu tinha falado para vocês, agora aqui é metro cúbico, tá? Faltou só um cubo aqui, tá? Porque pressão, densidade é massa sobre volume, então é metro cúbico. Aí ele fala,
A aceleração da gravidade vai ser igual a 10. Ele quer saber qual que vai ser a profundidade máxima. Ou seja, ele quer saber qual que vai ser a profundidade máxima que o mergulhador vai conseguir ir, levando em consideração a densidade, a gravidade e o valor da inspiração. Ok? Então, a gente já sabe aí como que a gente vai fazer isso. Nós vamos usar a nossa formulazinha. Ó. Pressão é igual a pressão atmosférica mais a densidade, a gravidade e a altura. A gente quer saber aqui a profundidade, certo? Então, a gente pode passar a atmosfera para o outro lado. Ó. Pressão menos pressão atmosférica igual a densidade, gravidade e altura. Como eles estão multiplicando a profundidade, nós vamos passar dividindo. Ó. Então, pressão menos pressão atmosférica. Isso aqui é só para a gente organizar a forma. E passa o dg dividindo, tá? Isso aqui vai ser igual à profundidade. Agora, a gente vai resolver essa formulazinha. Logo, a profundidade de cada vai ser a pressão que o pulmão suporta é 1 vezes 10 a quinta, menos a pressão atmosférica, que nesse caso aqui vale 1. Desculpa, vale 1 vezes 10. Ele não fala pra gente quanto que vale, né? A pressão atmosférica. Só fala que a pressão normal de inspiração é 0,1. Dividido pela dg. Então, vai ser a densidade, 10 ao cubo, vezes a gravidade, que vale 10. Então, a variação de pressão é essa, levando em consideração que quando você mergulha, a pressão atmosférica já está sendo empurrada aqui, tá? E aí agora é só a gente fazer o cálculo, tá, pessoal? Resolvendo isso aqui em cima vai ficar 1 vezes 10 a quarta, tá? Você vai tirar um zero daqui para poder tirar a vírgula. E aqui embaixo vai ficar 10 a quarta. Então, basicamente, corta aqui com esse aqui. E aí ficamos somente com 1. Na verdade, 1 metro aqui, né? Então, a resposta correta seria a letra E. 1 vezes 10 elevado a 1 metro, tá? Porque, ó, isso aqui, gente, ó, 10 elevado a 0 é 1, tá? E 1 vezes 1 é 1 metro. Então, ele só suporta 1 metro de profundidade. Nesse quesito aqui. Alguma dúvida? Tranquilos, né? Depois eu mando essas atividades no grupo, por favor. Mando. Deixa eu fazer uma continha aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais uma atividade aqui. Então vamos lá. Essa questão agora fala assim pra gente. Ó. Imagina que você esteja diante de uma piscina de 4 metros de profundidade. Calcula a pressão no fundo dessa piscina, em Pascal e em ATM. Efetuando o cálculo, marque a alternativa correta, tá? Então, a gente sabe que, pela fórmula, né, a pressão é igual à pressão atmosférica mais dGH. Então, aqui vamos substituir. A pressão atmosférica a gente sabe que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta, mais a densidade, que é aproximadamente 1000, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que é 4, tá? Esse valorzinho aqui, ó, ele é, na verdade, 1,50, né? 100 mil.
E esse aqui vai dar o 4 com 4 zeros. 40 mil. Ou seja, 140 mil Pascal, tá? De acordo com o nosso enunciado, a gente viu o seguinte, ó, um ATM é equivalente a 10 a quinta Pascal, tá? Isso de forma aproximada, porque, como vocês viram aqui, ó, na verdade é mais ou menos 1,013, tá? 10 elevado à quinta. Mas aqui a gente está considerando a aproximação com a maioria das questões vão fazer isso, tá? E aqui, ó, fazendo essa conversão, se um ATM é 10 à quinta, então, se eu colocar isso aqui em 10 à quinta, ó, vai ficar 1,4 vezes 10 à quinta. Então, a resposta correta em ATM, isso aqui é em Pascal, em ATM vai ser 1,4 ATM. Ou seja, letra D é a resposta correta, tá? Eu vou pegar agora algumas questões do nosso plural, porque aí vai ter uma pegada um pouco mais voltada para a nossa área, tá? Setor B. Olha só, esse aqui vai ter uma observação assim, mais voltada para a gente, da forma como a gente trabalha. Ó, o mergulhador persegue um peixe a 5 metros abaixo da superfície de um lago. O peixe foge da posição A para a posição B em uma gruta, do A para o ponto B, numa gruta aqui, conforme mostra a figura. A pressão atmosférica na superfície é essa aproximação aqui, ó, 1 vezes 10 à quinta. A densidade de mercúrio seria de 13,06, a densidade da água, 1. Tá? Aqui não está no sistema internacional, está em unidades de gramas e centímetros, tá bom? E aí ele pede para a gente adotar a gravidade igual a 10. A pergunta é, qual a pressão sobre o mergulhador? E a resposta em Pascal, ATM, mercúrio e colunas de água, tá? Depois a gente vai verificar a variação da pressão do peixe, tá? Alguma dúvida até aí? Vamos lá, então. Letra A, calcular a pressão em relação ao mergulhador. Para a gente calcular a pressão em relação ao mergulhador, a gente vai usar que fórmula? Essa aqui, ó. Pressão é a pressão atmosférica mais densidade, gravidade e profundidade, tá? Então, a pressão, nesse caso aqui, vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta, que é atmosférica, isso aqui, mais a densidade da água. Observe que aqui está em Pascal, então é bom que a unidade de água a densidade esteja em quilogramas por metros cúbicos, e então é 10, esse 1 vai virar 1000 gramas, tá? E a gravidade vale 10 e a profundidade 5 metros, tá? Então, em notação científica, vai ficar 1 vezes 10 à quinta, mais esse aqui, 5 vezes 10 à quarta, porque tem 4 zeros aqui. Então, a pressão atmosférica, se eu transformar isso aqui na mesma unidade, vai ficar 10 vezes 10 à quarta, mais 5 vezes 10 à quarta. Ou seja, 15 vezes 10 à quarta Pascal. Transformando em notação científica, isso fica 1,5 vezes 10 à quinta Pascal, tá? Esse é o valor em Pascal. Agora a gente tem que converter para as outras unidades, ó, para atmosfera, milímetros de mercúrio e metros de colunas de água, tá bom? Essa aqui é a resposta somente de Pascal. Então, a gente sabe o seguinte, ó, 1,5 vezes 10 à quinta Pascal, quando eu vou transformar isso aqui em ATM, basta eu tirar o 10 à quinta, tá? Em ATM, basta tirar o 10 à quinta. Agora, quando eu vou converter, ó, vocês vão ver aqui, quando eu converto para milímetros de mercúrio,
E a gente tem que fazer uma regra de 3, tá? Por quê? Porque 1 atm equivale a 760. Ou seja, 1,5 eu vou multiplicar por 760 e o resultado vai dar em milímetros de mercúrio, tá? O que é o milímetro de mercúrio? Gente, imaginem um tubo conectado aqui a um recipiente. Quando um objeto é colocado nesse recipiente, ele vai empurrar a água para baixo, tá? Um pedaço dessa, que é referente à sua massa. Quando essa água é empurrada, ela vai empurrar uma coluna de mercúrio do outro lado, desse outro recipiente. E isso aqui é os milímetros de mercúrio que é deslocado por causa da pressão. Agora, multiplicando 1,5 por 760, vamos ver quanto é que dá aqui. Um 1,5 vezes 760, o resultado vai dar 1.140. E aí pronto, 1.140 milímetros de mercúrio. Aí falta transformar em colunas de água. Vamos voltar aqui. Colunas de água, ó. 1 atm é 10,3, tá? Então eu vou vir aqui, ó, de atm para o metros de colunas de água, é só multiplicar por 10,3. Então eu vou pegar esses 1,5 e multiplicar por 10,3, tá? Então, multiplicando por 10,3, o resultado vai dar 15,45. Então, fizemos aí todas as alternativas, tá? Um detalhe importante, isso aqui é a continuação da letra A. Na letra B, ele pergunta qual que é a variação da pressão do peixe, tá? Das profundidades A e B. Nesse caso aqui, nenhuma. Né? Ou seja, a variação da pressão é zero. Por quê? Porque a profundidade aqui no ponto A e no ponto B são as mesmas, tá? Só vai ter diferença ou se o peixe estivesse ido para cima ou se o peixe tivesse ido para baixo. Então, nessas posições, não vão haver diferença alguma de pressão. Alguma dúvida? Eu tive dúvida no começo sobre um dos primeiros peixes, uma das primeiras coisas da conta, que o número se tornou 1,10 a quinta. Foi a pressão? Aqui, ó, pressão atmosférica. Só que eu não coloquei esse zero aqui, né? 1,0, coloquei só 1. A densidade é 1.000 porque o senhor transformou? Ou porque ele já deu na conta? Porque eu não estou conseguindo ver direitinho. Não, ele deu 1 grama. Só que a gente estudou na aula passada sobre pressão, ou melhor, a aula sobre densidade, que a densidade da água, tá? Ela, por exemplo, é 1 grama por centímetro cúbico, mas no sistema internacional é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Aí alguns livros vão colocar 10 aqui, algumas questões vão colocar 10 ao cubo, tá? Que é a mesma coisa que 1.000. Entendi. Certo. Bom, então vamos para a próxima questão aqui. Olha só. A questão diz assim, ó, um garoto toma refrigerante utilizando um canudinho. Aí a pergunta é assim, ó, podemos afirmar corretamente que ao puxar o ar pela boca, o que acontece? Letra A, reduz a pressão. Letra B, aumenta. Letra C, aumenta a pressão de fora, tá? Aqui é de dentro. Reduz a pressão de fora e reduz a aceleração da gravidade. Letra E a gente já pode descartar, porque a aceleração gravitacional não tem a ver com as pessoas, né? Vai ter a ver com os corpos massivos que estão ao redor.
Nesse caso, o corpo massivo seria justamente o planeta Terra, tá? Que gera essa gravidade. Então, mas aí vai deixar dessa forma mesmo. O outro ponto aqui ele fala que reduz a pressão de fora. A gente não reduz a pressão de fora porque é a pressão atmosférica, então a gente não vai ter como modificar, a não ser que você pegasse a garrafa e jogasse dentro de outro líquido, tá? Aí sim, a gente teria essa observação. O detalhe, aumenta a pressão de fora, também não tem como, só vai ou aumentar a pressão de dentro ou reduzir a pressão de dentro. Nesse caso aqui, ele indica para a gente que a pressão de dentro do canudinho foi reduzida. E isso acontece, tá? Porque você está diminuindo a quantidade de líquido dentro da garrafa. E se você diminui a quantidade de líquido, você diminui a altura, tá? Ou seja, essa profundidade aqui. Se você diminui a profundidade, você está diminuindo a pressão, tá bom? Então, por esse motivo, que, nesse caso, a resposta correta é a letra A. Ele reduz essa profundidade. Se tiver dúvida aí, pessoal, pode perguntar, tá? Professor, ele está tirando o ar da garrafa, né? Tá. Não deveria aumentar a pressão, sendo que a garrafa se amassaria, por exemplo? Não só se a Aquelas tampa garrafas tiver, só se a tampa tiver fechada, né? Só se ele tivesse segurando, sei lá, tivesse alguma vedação na tampa. Aí, aí se você puxasse o refrigerante com força suficiente, aí a pressão atmosférica iria esmagar a garrafa, justamente porque a pressão interna seria menor do que a pressão atmosférica. Então ela meio que esmagaria, né? Ela teria essa tendência de esmagar. Então vamos aqui fazer essa questão aqui. Vou fazer uma questão aqui diferente. Então vamos aqui, ó. Essa questão diz assim, ó, a figura seguinte mostra o esquema de reservatório de água e o encanamento que conduz a água até a torneira fechada. A água exerce sobre a torneira uma pressão, uma força, na verdade, de 80 newtons. A área da seção transversal do cano mede 4 centímetros quadrados e a pressão atmosférica no local sobre a superfície livre da água é de 1 vezes 10 a quinta pascal, tá? Um padrão que a gente utiliza. Ele fala aqui que a densidade da água é 10 ao cubo, ó, ou seja, 1000 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade é 10. Ele quer saber, nessas condições, a coluna de água, qual é o valor da coluna de água que mede aí nesse problema, tá? Então ele quer a coluna de águas em metros. Vamos lá. Quais são as informações que a gente tem? Nós temos a força, nós temos a área. Se eu tenho a força e a área, eu consigo calcular a pressão. Então, lembre-se o seguinte: pressão é igual a força sobre área, tá? Ou seja, força 80 e a área 4 centímetros quadrados. Só que tem um detalhe importante, gente, ó. Quando eu converto 4 centímetros para metros, isso aqui eu divido por 100, né? Então, vou colocar a notação científica porque fica mais fácil. Então, quando eu transformo 4 centímetros em metros, vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado, porque eu divido por 100. Agora, quando a gente transforma de metros quadrados, centímetros quadrados para metros quadrados, aí eu tenho que dividir por 100 ao quadrado. Ou seja,
Aqui, em vez de ficar elevado a menos 2, vai ficar elevado a menos 4, tá bom? Então, esse é o valor da área, ó, 0,0004 metros, tá? Aí é só dividir 80 por esse valor. Eu vou usar o calculador aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, nós vamos ter 80 dividido por 0,0004, tá? Que vai dar 200 mil Pascal, ou, né, como a gente gosta, notação científica, 2 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Esse é o valor da pressão do líquido aí no cano da torneira, tá? Ele quer saber a profundidade aqui da coluna da água. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e usar outra fórmula. Pressão é igual a pressão atmosférica, tá? Mais a densidade, a gravidade e a profundidade. Eu sei quanto que vale a pressão, eu acabei de calcular. 2 vezes 10 a quinta. Eu sei quanto que vale a pressão atmosférica, porque ele falou pra gente, ó, a pressão atmosférica é 10 a quinta aqui, ó. 1 vezes 10 a quinta. Mais a densidade da água, que ele falou pra gente ali, que é 10 ao cubo. Deixa eu colocar aqui bonitinho, tá? 1 vezes 10 ao cubo, a gravidade vale 10 e a profundidade é a nossa variável agora, tá? Então, nós vamos resolver essa continha aqui. Ou seja, 2 elevado a quinta, 2 vezes 10 a quinta, aqui 1 vezes 10 a quinta, e aqui 1 vezes 10 a quarta, tá? Vezes H. Vou passar esse carinha para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 2 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta. E aí, subtraindo, fica 1 vezes 10 a quinta igual, aqui é um igual, tá? Eu esqueci de colocar o igual aqui. 1 vezes 10 a quarta, H. Aí nós vamos passar esse carinha para o outro lado dividindo, ou seja, H vai ser 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Veja que eu não preciso colocar o 1 nesse caso, tá? E aí H vai ser igual a, quando você divide, conserva a base e subtrai os expoentes, ou seja, a profundidade vai ser de 10 metros, tá? 10 elevado a 1, que é 10. Essa vai ser a profundidade de água ali na coluna. Então, 10 metros seria a alternativa I aqui, que eu não coloquei. 10 metros, tá bom? E aí, pessoal, vejam que a gente usou 2 fórmulas para essa questão, tá? As 2 fórmulas são fórmulas de calcular pressão. A primeira é usando força e área, e a segunda fórmula é utilizando a pressão atmosférica, a densidade, e a gravidade e a altura. Só que assim, na segunda fórmula, a gente queria calcular a profundidade e não a pressão, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos ver se eu encontro mais uma questão aqui, legal. Professor, deixa eu perguntar, o que vai ter no dia 26 lá que a Nilza mandou no grupo? Sei não. Eu nem vi, ela apagou. 26. Não, mas dia 26. Ela postou alguma coisa em relação realizadas neste bimestre, elas serão aplicadas no horário das aulas. Será que é tipo prova? Ah, tá. Semana que vem, pessoal, a gente vai ter as avaliativas de 4 pontos. E aí a gente vai fazer na hora da aula mesmo. Tipo, de física vai ser feito na sexta-feira, num horário só. É isso que ela quer dizer. Provavelmente é isso, né? Não sei se é isso mesmo. A gente tem que aguardar para ver, porque provavelmente ela mandou alguma coisa errada lá, e aí ela vai corrigir isso aí, tá? Então, vamos lá então, né? Fazer mais uma questão aqui. Olha só. Vou printar aqui primeiro, senão vocês não vão ver, né?
É uma questão que não tem cálculo, tá? E geralmente questões assim gostam de cair no Enem. Essa questão aqui, ó, diz o seguinte, ó. O relevo submarino de determinada região está representado pelas curvas de nível mostradas na figura, na qual os valores em metros representam as alturas verticais medidas em relação ao nível de referência mais profundo mostrado na linha vermelha. Seria isso aqui, que seria o zero, tá? Os dois peixes 1 e 2 estão inicialmente em repouso nas posições indicadas e deslocam-se para o ponto P. Ó. Considere que toda a região mostrada na figura esteja submersa, que a água do mar esteja em equilíbrio e que sua densidade seja de 10 elevado a 3 aqui, tá, gente? Isso aqui não é para estar aqui, não, é 10 ao cubo. Se a gravidade é igual a 10 e a atmosfera é 10 à quinta, pode-se afirmar, considerando-se apenas os pontos de partida e de chegada, que durante seu movimento, o peixe, então, aqui estava o peixe, ó, peixe 2, o peixe 1. Então, nesse caso aqui, a gente vai verificar o quanto que reduziu, tá? Observem que vamos analisar da seguinte maneira. Acho que vai ser mais fácil analisar assim. Eu falei que não ia ter cálculo, mas vai ter. Então, imagine assim, ó. Imagina que isso aqui é o nível de profundidade, tá? Aqui nós vamos colocar o 0, e o nível mais profundo aqui é o 120, tá? Então, imagina aqui, ó, o peixe 1 foi até os 120 metros, tá? Até os 120 metros, e o peixe 2, ele foi até o ponto 2 aqui, ó. Até o... ele vai ser 30 metros. Então, vou colocar aqui 30 metros. Aqui o peixe 2 ficou aqui. Aí nós podemos colocar aqui o 60, o 90, só como referência, tá? Nesse caso, o ponto P, ó, ele está nos 90 metros. Então, eles partiram aqui, ó. Ponto P. O peixe 2 veio para cá e o peixe 1 desceu para cá. Então, imagina o seguinte, ó. Em relação à diferença aqui, o peixe 2, ó, ele subiu 60 metros na profundidade, enquanto que o peixe 1, ele desceu 30 metros de profundidade. Então, nesse caso aqui, esse cara que reduziu, teve uma redução, e esse cara aqui teve um aumento. Ou seja, vamos analisar aqui, ó. O peixe 2 sofreu uma redução de 3 atm, né? Na verdade, a gente vai ver já já. O peixe 1 sofreu um aumento de pressão, o 1 sofreu um aumento de pressão, o 2 sofreu uma redução, beleza, e o 1 sofreu uma redução. Aí a gente já pode descartar E, porque o peixe 2 ele desceu, então, na verdade, ele teve um aumento de pressão e não uma redução. Agora a gente tem que analisar se a redução do peixe 2 foi de 3 atm ou se foi de 6 atm. Nesse caso, a gente já sabe que foi 6, porque está aqui, mas a gente vai calcular. Do peixe 1, 4 atm ou 6 atm, tá? A gente sabe que a alternativa correta aqui é a letra D, que a gente está vendo aí, nesse caso. Então, vamos lá. A pressão, gente, para o peixe 1, tá? Vai ser a pressão atmosférica mais a densidade, gravidade e profundidade dele, tá? Só que a pressão atmosférica é 10 à quinta, tá? A densidade da água é 10 ao cubo, a gravidade é 10, e ele se deslocou, gente, ó, 30 metros para baixo, ok? Se é 30 metros para baixo, vai ficar aqui 30. Multiplicando aí, somando, isso aqui vai dar 10 à quinta, mais 3 vezes 10, ó. Aqui tem 3 zeros, aqui tem 1, aqui tem mais 1, então 10 à quinta. Então, somando isso aqui, vai ficar 4 vezes 10 à quinta, tá? Essa é a pressão atmosférica dele no ponto, em um ponto, tá? Só que teve a diferença de altura. Na verdade, o peixe 1 teve um aumento de 4 vezes 10 à quinta. Ó. Aí, nesse caso aqui, a gente poderia pensar que essa seria a alternativa correta, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque não é tão direto assim essa resolução, tá? Vou mostrar para vocês aqui, só pegar aqui os dados.
dessa redução e desse aumento, tá? Então, a gente tem que pensar assim, ó. Vou apagar isso aqui, essa conta, para a gente fazer uma conta bem mais simples e bem mais direta. Deixa eu apagar aqui, só para a gente analisar da seguinte maneira. Analise assim, gente, ó, um ATM, ele é aproximadamente, tá, 10 metros de colunas de água, tá bom? Ou seja, esse carinha aqui, ó, ele subiu 60 metros, ó. Ou seja, ele teve um aumento de 6 ATM, porque cada 10 metros equivale a 1 ATM. E aqui teve um aumento de 3 ATM. E fica mais fácil analisar assim do que fazer os cálculos, tá? Bem mais tranquilo. O que vocês acham? Deixa eu ver a cara de vocês aqui. Fica bem mais fácil, não fica? Tá? E aí, então, você vai analisar o quê? Ó? A cada 10 metros é 1 ATM, ou seja, 60 metros, houve uma redução de 6 ATMs, por isso que é a redução de 6 ATM. Aqui, 30 metros, então, houve um aumento de 3 ATM. Ó. Não tem, ó, 3 ATM, ó. É 4 ou 6, tá? Então, a gente cancela aqui e aqui. Então, fica só a letra C, letra D, a letra correta, tá bom? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Dia 26. Dia 26 é que dia? Segunda, né? Segunda-feira. Então, pessoal, finalizamos aí os exercícios de hoje. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando. Eu vou interromper aqui a gravação. E aí,